E se a gente conseguisse saber o momento exato para enviar a questão certa para um estudante? Foi com essa pergunta que eu comecei a primeira parte do meu projeto final de computação, orientado pela professora Gisele Papa. Todos os anos, milhões de jovens se preparam para fazer provas de vestibulares aqui no Brasil. E a cada ano, a proporção de candidatos por vaga aumenta, podendo chegar a mais de 100 em cursos de medicina. E na competição entre alunos de alto nível, não adianta só ter professores e material de qualidade. Os alunos têm que saber administrar um elemento muito importante: o tempo. Nesse vídeo, a gente vai entrar nos detalhes da implementação de um sistema de recomendação de questões, que identifica a questão certa para enviar para o aluno naquele momento. E a ideia de fazer isso, apesar de muito interessante, não é nova. Como é o caso do Duolingo, que mapeia a proficiência de cada usuário e prepara as lições dinamicamente através do modelo de Machine Learning Brainbird. E empresas brasileiras também usam inteligência artificial em recomendação de objetos educacionais, como é o caso da AIO e da Teaching. No nosso projeto, vamos desenvolver um CAT, que é um acrônimo para Computerized Adaptive Test. Esse tipo de plataforma pressupõe alguns elementos. O primeiro deles é o banco de itens, que é a mesma coisa que questões. Ele deve ser grande e diverso o suficiente para conseguir abranger todos os espectros de estudante. O segundo elemento é uma aplicação, que vai gerenciar usuários e apresentar as questões. Por fim, temos um modelo de recomendação de questões. E esse modelo tem duas atribuições principais: entender o quanto um estudante domina determinada matéria e recomendar a próxima questão com base nesses dados e uma política pré-definida. Na aplicação, precisamos ter uma forma de identificar o estudante e traquear suas respostas para depois calcular sua habilidade. Para isso, a gente vai usar um login a partir de uma conta Google, sem necessidade de indicar informações adicionais e reduzindo atritos com cadastros e senhas. Em seguida, vamos permitir que os usuários escolham entre as matérias que eles querem fazer questões. Essas escolhas vão ser feitas através de uma navbar. Também, na lateral esquerda, vamos adicionar um logo. Nossa aplicação vai chamar Smart Quiz. Abaixo da navbar, temos a exibição da questão. No topo, vamos mostrar a prova e o ano que aquela questão pertence e depois o enunciado. Aí vem as alternativas selecionáveis e um botão de enviar. Ao submeter uma resposta, o estudante é apresentado com a resposta correta e, posteriormente, com uma tela de feedbacks, com os tópicos das questões que ele acabou de responder. A interface foi toda desenhada para ser leve e divertida, ao mesmo tempo que é simples e direto ao ponto. As questões que vão ser apresentadas nessa interface foram coletadas por um scraper em bancos de questões públicos e sites de vestibulares. Ao todo, foram coletadas 5.646 questões de 13 matérias diferentes. O ponto observado nessa coleta foi a proporção entre o número de questões por matéria. Ela seguiu as proporções do Enem. E o Enem foi escolhido como foco dessa coleta por dois motivos. A primeira é pelo número de participantes. A prova do Enem é a maior e mais abrangente prova de vestibular do país e a segunda maior do mundo em número de participantes, com mais de 5 milhões de estudantes fazendo a prova todos os anos. Além disso, o Enem é uma das únicas provas do Brasil que usa a TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, que é um elemento importantíssimo para o nosso modelo. Para entender como ele funciona, é preciso entender dois conceitos. O primeiro é sobre curva característica do item, e o segundo sobre a ideia de habilidade. A curva característica do item é uma curva logística que indica a probabilidade de um estudante acertar uma questão, dado que ele tem determinada proficiência. Nesse caso, por exemplo, um estudante que tem uma proficiência de -1 tem cerca de 20% de chance de acertar uma questão, enquanto o estudante com proficiência 3 tem 80% de chance. A curva de uma questão é caracterizada por 3 parâmetros. O primeiro é a discriminação, que está relacionado ao quão bem a questão consegue prever se uma pessoa vai acertar ou errar a resposta. Em seguida, temos a dificuldade, que representa qual a proficiência necessária para ter 50% de chance de acertar a questão. Por fim, o parâmetro de chute indica a probabilidade de alguém que não sabe nada daquele assunto acertar a questão. A habilidade estimada é uma aproximação da habilidade real, que não pode ser medida. Ela é obtida através do método de verossimilhança máxima. Nele, para cada resposta, obtemos o valor atual da habilidade e calculamos o erro ao prever a próxima resposta, utilizando 0 como incorreto e 1 como correto. Essa diferença é usada em uma função de perda que é otimizada pelo algoritmo, encontrando o valor de habilidade que minimiza os erros e é mais consistente com as previsões dos itens. No Smart Quiz, os parâmetros das questões e as respostas de cada estudante são enviadas a partir da aplicação diretamente para o modelo, que estima a habilidade. Essa habilidade, então, é transferida para o recomendador. A função do recomendador é decidir qual a melhor questão para ser recomendada naquele momento para determinado estudante. Mas isso levanta uma pergunta muito importante. O que define a melhor questão para ser apresentada para um estudante? No nosso modelo, a gente considerou 2 fatores.
O primeiro é recomendar o item com a dificuldade correta e o segundo é aumentar a motivação de quem está fazendo a questão. Em poucas palavras, se uma pessoa acerta todas as questões, ela já dominou aquele assunto e não precisa ficar mais vendo com tanta frequência aquele tópico. Por outro lado, se a pessoa erra todas as questões, provavelmente ela ainda precisa de um pouco mais de contexto para entender aquele conteúdo e um pouco mais de prática para alcançar aquele nível de dificuldade de questão. Um fator de complexidade adicional é que os erros e acertos de uma pessoa não estão apenas relacionados com a sua habilidade, mas também com contextos momentâneos, como o cansaço ou a falta de foco que ela pode estar naquele momento. Para lidar com esses fatores, a gente criou dois conceitos, a memória de longo e curto prazo. A memória de longo prazo é responsável pelo cálculo da habilidade usando o TRI. Nele, pegamos as últimas 45 respostas e estimamos o valor atual da habilidade associada àquele caderno de provas. A memória de longo prazo está associada ao valor da probabilidade de uma pessoa acertar determinada questão. Já a memória de curto prazo é uma memória para garantir a motivação do estudante. Ela evita que o estudante erre várias questões seguidas. Usando uma função logarítmica para atribuir a importância dos erros, a janela de curto prazo observa as últimas 5 respostas e soma o peso da questão caso ela tenha sido errada e não soma caso ela tenha sido acertada. O valor total da soma será a mediana da curva normal que dita a relevância de cada uma das probabilidades. Em outras palavras, o valor da memória de curto prazo dita a faixa de probabilidades das questões que vamos buscar. Isso faz com que, se a pessoa errar muitas questões seguidas, o valor da memória de curto prazo suba e busquemos questões com maior chance de acerto. E caso a pessoa acerte muitas questões seguidas, o valor desça e busque questões com menos chance de acerto. A memória de longo prazo, junto com a memória de curto prazo, garante uma boa estimativa da habilidade do estudante, enquanto deixa a prática dinâmica, garantindo a motivação do estudante. A forma atual do Smart Quiz é a primeira etapa de uma série de possíveis melhorias. Na próxima fase do projeto, nós vamos melhorar a interface e os recursos de engajamento com o estudante. Além disso, vamos melhorar a precisão do nosso modelo com outros dados além da TRI. Muito obrigado por ter acompanhado a apresentação e até logo!